Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa assim, um ícone cultural, né, daqui de Sergipe, né? Ele falar um pouco da história dele. Ele é médico sanitarista, né, formado pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente ele é técnico responsável pelos programas, né, de infecção sexualmente transmissível, AIDS, DSTs, né, de Sergipe. Palestrante, professor de biologia, ex-consultor em PrEV, HIV, AIDS, tá? É uma pessoa assim que tem uma carga simbólica aqui em Sergipe, porque ele já trabalha, ele não é apenas um médico, ele é um ativista da causa das doenças sexualmente transmissíveis, né? Faz isso com muita entrega, com muita verdade, né? Estamos falando do Dr. Almir Santana. Dr. Almir Santana, é um prazer, muito obrigado pela honra de me conceder a entrevista, tá? Essa pessoa humilde, acessível, tá? Então aqui tem uma série de coisas, assim, curiosidades, tá? Acabei de fazer o teste aqui na unidade móvel, né? Você poderia, por gentileza, falar um pouco da unidade móvel? Bom, um dos objetivos do programa é facilitar o acesso aos testes. Eu criei essa unidade móvel com essa finalidade de permitir acesso aos exames. Muitas vezes as pessoas querem fazer exame e por algum motivo não vão fazer. Pela distância, por vários motivos. Antigamente as pessoas se escondiam, tinham vergonha de fazer exame. Hoje não. Hoje as pessoas querem fazer o teste. E essa unidade, ela tem 3 salas, é uma unidade simples, não é uma unidade sofisticada, em qualquer lugar ela pode parar, dentro da energia elétrica para conectar, ela funciona normalmente, tem uma equipe já treinada e esse projeto chama-se Projeto Fique Sabendo, para levar o teste aonde as pessoas estão. É um teste de grande importância, né, de DSTs, ele é itinerante, ele vai para vários lugares do estado. Assim. Do estado e até já teve fora do estado também. Bahia, Alagoas, já esteve. Olha, no período que eu estava ali, que eu fiz o teste, eu percebi que muitas pessoas se interessaram, muitas pessoas iam lá. Agora sim, eu fiquei sabendo aqui que o senhor foi o primeiro médico a aceitar atender pacientes com AIDS aqui em Sergipe, isso há décadas atrás. Isso, foi um momento difícil quando a epidemia do HIV surgiu. Ainda existia um grande desconhecimento, né? Como aconteceu agora com a Covid, havia um grande desconhecimento. As pessoas até tinham dúvidas sobre as formas de transmissão. E aí, coincidentemente, eu fui para o meu médico aceitar iniciar essa batalha. Né? Foi difícil, o preconceito era forte na época, mas eu aceitei, abracei essa causa até hoje. Porque eu imagino que hoje ainda haja preconceito, ainda haja certas pessoas têm aquele sentido de evitar proximidade. Agora, isso há décadas atrás, quando havia poucas informações a respeito do assunto, eu imagino que você tinha um peso muito maior, né? Uma pessoa assim, taxada de aidética, era uma coisa assim terrível, né? Inclusive esse nome aidética é um nome muito pejorativo, forte, né? Tanto que a gente lutou para deixar de usar esse nome e hoje se chama Pessoa Vivendo com HIV, para justamente evitar rótulo para quem tem o HIV. Verdade. Agora existe uma diferença, doutor, entre o HIV e a AIDS.
HIV é a pessoa que tem o vírus, mas não tem os sintomas. E AIDS é quando a pessoa tem o vírus e já tem as manifestações da infecção. Eu imagino que uma pessoa, quando faz os testes, que faz a detecção, porque faz primeiro o HIV1, depois o 2, né? 2 testes em um. Caso a pessoa dê positivo, como é o procedimento da equipe? A pessoa vai receber informações do meio o que é positivo, o que é que significa, o que é que vai mudar na vida dele, os cuidados que ele vai ter a partir daquele momento, os exames que ele vai precisar fazer e, principalmente, a importância do tratamento. Os custos, os medicamentos, o acompanhamento médico, isso é uma coisa que o Estado fornece? Sim, através do SUS. O SUS contempla toda essa parte do tratamento, exames, são todos pelo SUS. Isso é importante, né? Assim, há um tempo atrás, o senhor iniciou, assim, de forma assim como uma ideia, o senhor teve a ideia de levar para os momentos de carnaval, de Precaju, né, que é o nosso carnaval aqui de Sergipe, a mensagem, você sempre está buscando a forma, através de projetos, de equipes que são itinerantes, você vai dar palestras, você realmente tem assim um ativismo das DSTs, né? Aí, em relação, isso você faz há mais de 3 décadas, não é verdade? É mais de 3 décadas. Me fala um pouco sobre a ideia do Camizildo. O que é o Camizildo? O Camizildo foi um carro que eu criei na época que iniciou o Precaju. Nós pensamos numa forma criativa e bem-humorada de divulgar a prevenção durante a festa. Não dava só estar distribuindo folheto. Então, o Camizildo de uma forma criativa, engraçada, atraente, para que as pessoas lembrassem da camisinha. Foi esse o objetivo do Camizildo. É verdade. Eu imagino que... Eu lembro que uma vez eu já passei no carnaval, no Precaju daqui, era uma espécie de uma Kombi, né? Era uma van. Uma Kombi de fibra de vidro, uma forma de camisinha. Essa Kombi ficou sucateada, a gente criou outro Camizildo mais elegante, mais moderno. Legal. Existe um medicamento, e esse medicamento é um medicamento, eu não sei explicar bem se ele é vanguardista, mas eu sei que ele é uma tecnologia nova, que trata-se do PrEP. O PrEP, o senhor poderia falar a respeito desse PrEP? Ele livra as pessoas da AIDS, ele cura? Como é? Por gentileza. Existe hoje uma tecnologia nova com relação ao HIV. Antes a gente só tinha o tratamento. Hoje tem o tratamento com prevenção. Existe a PrEP e existe a PrEP. Peraí. PEP é uma coisa. E PrEP é outro distinto. PEP é uma situação de urgência. A camisinha rompeu, alguma coisa assim que aconteceu, uma violência sexual, a pessoa tem mais ou menos até 72 horas para fazer o teste e começar o tratamento. Esse é a PEP. Já a PrEP é profilaxia pré-exposição. É para a pessoa usar um medicamento que previne o HIV em torno de 90%. É uma grande... É lógico que ele tem umas coisas a assumir. Fazer o teste toda vez que for pegar medicamento.
adesão ao tratamento de forma certinha, um comprimido todo dia. Então é uma nova forma de prevenção. Agora, esse PrEP e esse PEP, ele também são fornecidos gratuitamente pelo Estado ou Sim. eu que vou ter que arcar? Não. O SUS contempla também essa forma de prevenção. Tudo pelo SUS. O SUS é fundamental no programa de IST, HIV. Certo. Agora, é uma espécie de, vamos dizer assim, liberou, seria um pensamento, porque às vezes a pessoa pensa assim, já que existe esse medicamento, né, PrEP, então eu vou, aproveitar para ter o contato. Não, a gente orienta que a PrEP é uma situação de emergência que não pode ser rotina. A PrEP pode ser rotina, mas ao mesmo tempo que ele está usando esse medicamento, ele é orientado para usar a camisinha, incorporar a camisinha na vida dele, porque não tem método mais seguro do que a camisinha. Até porque é uma prevenção de outras, não apenas Exato. A camisinha previne outras infecções, não é só o HIV. Ao passo que a PrEP e a PrEP, o foco maior é no HIV. Agora, doutor, uma pessoa hoje com AIDS, tá? Ou seja, uma pessoa que já está com sintomas, né? Vamos imaginar hipoteticamente essa situação. Ele tem condições, de acordo com os novos medicamentos, o coquetel que existe hoje, ter uma vida, entre aspas, vamos dizer assim, normal, Pode. viver, correr, trabalhar, Pode. beijar. Pode. Tudo depende da adesão a esse tratamento. Se o tratamento está dando bons resultados, a quantidade de vírus dele, que é a carga viral, cai. A carga viral cai quando você está fazendo um tratamento certinho. E aí ele pode inclusive se relacionar sexualmente com outra pessoa. Que bom, né? Isso é importante. Além disso, tem perguntas assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui mais no sentido, fugindo um pouco, assim, mas rapidinho. O senhor já pensou em ser vegetariano? Desculpa assim, é uma pergunta um pouco. Não, é uma curiosidade. Não. Mas assim, na minha alimentação, eu sempre vou vegetal, fundamental. Mesmo que coma uma feijoada, mas sempre tem que acrescentar vegetal. Fibra, alimentos de origem vegetal, porque eles são muito saudáveis. São muito saudáveis, é verdade. Existe uma história em relação ao senhor, assim, logo no início, retornando, tá? Onde houve assim uma espécie de contato, um contato, o senhor deu, falando assim, em Cazuza, né? Foi esses casos iniciais de AIDS, né, no país, lá nas décadas de 80, 90, quando surgia alguns nomes nacionais de artistas muito conhecidos, né, como Cazuza foi um exemplo emblemático, né, da AIDS, né? O senhor conta, por gentileza, em relação a esse contato que você teve, inclusive, com a mãe de Cazuza? A mãe de Cazuza, a Luzinha, se tornou nossa amiga na época. Inclusive, quando Cazuza veio a falecer, a gente fez até uma homenagem a ele aqui com a presença dela. A gente trouxe fotos, obras dele, a gente fez aqui uma exposição como uma homenagem. E a gente conversava muito sobre o que Cazuza passou, a vida dele. A gente tinha muito contato com a Lucinha. Hoje ela tem uma ONG, uma organização de sociedade civil, chamada Viva Cazuza, mas já tem pouco tempo que eu não tenho contato mais com ela.
retornando também, falando um pouco desse aspecto histórico da AIDS, né? Existia também um preconceito em relação aos homossexuais. Havia uma certa pensamento de que essas pessoas, eles eram como se fossem os vetores, eles traziam um sentido de que eram pessoas que poderiam infectar, né? Existe esse preconceito ainda hoje, ou você acha que hoje deu uma melhorada nesse aspecto do preconceito mesmo? Isso tudo começou no início da epidemia do HIV, porque os primeiros 6 casos a nível mundial foram em homossexuais. Aí, naquele início, se rotulou que a AIDS seria doença de gay. Então, o erro que levou a esse preconceito é que ela foi considerada como sendo doença de gay, por causa do início, né? Lógico que isso, com o passar do tempo, a gente trabalhou, todo mundo trabalha para desmistificar essa ideia, mas ainda carrega. É um dos motivos do preconceito, associar o HIV à homossexualidade. Hoje a gente tem mulheres casadas, a gente tem homens casados, crianças com HIV, idosos com HIV, que não são homossexuais. Sim. E hoje, uma pessoa com HIV pode viver até a velhice. Pode. Depende do tratamento. Se dá bons resultados, a adesão ao tratamento pode ser. Muito bem. Doutor, em relação ao comportamento cultural hoje, assim, veja só, hoje a gente vê muito a mídia, né? Os meios de cultura, por exemplo, na forma de música, né? Muitas letras que falam de sexualidade, de atos sexuais, né? Até assim, músicas expressões que a gente não imaginava que poderia hoje, assim, há décadas atrás, a gente imaginaria que certas expressões estariam participando da cultura completamente aberta, de massa, né? Você abre hoje os Instagrams, as mídias sociais, sempre tem alguém fazendo alguma dancinha com letras de músicas que falam de forma explícita, a respeito de sexo, enfim. Uma pergunta, doutor, o senhor acha que esse tipo de cultura, de música, pode vir a influenciar os jovens ao ato sexual? Você acha que isso tem algum peso? Influencia, sim. Influencia porque sexo é comportamento, sexualidade é comportamento. E hoje a rede social, ela tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom quando ela informa corretamente, o lado ruim quando lança as fake news da vida, o erotismo, principalmente o erotismo que atinge às vezes até crianças. Então esse é o lado mais delicado da rede social. E aí os pais precisam trabalhar isso, os professores precisam trabalhar isso nas escolas, tudo isso. Por exemplo, hoje existe parte eu não sei se exatamente de um segmento evangélico, uma parte da sociedade ligada à religiosidade, à religião evangélica, né? Que eles se sentem, não sei, talvez seja um olhar meu, tá? Mas eu acho que alguns segmentos da sociedade, eles acham que uma educação no sentido de dar orientações a respeito da sexualidade nas escolas, para jovens, para crianças, isso poderia ter um lado negativo, mas existem situações onde é melhor informar, não é, doutor? Assim, em respeito à prevenção. Já está provado, por exemplo, que a gravidez
na adolescência diminui à medida que se fala de sexualidade. As escolas que têm programa de sexualidade, de esclarecimento, elas têm menos meninas grávidas do que as escolas que não falam. Olha, isso é muito importante. Isso é muito importante. E há um mito, né? Achar que se vai falar de sexualidade vai incentivar. Não. A sexualidade, a relação sexual, ela já está acontecendo. Apenas. A essência do ser humano. Apenas tem que se lutar para a informação chegar antes da vida sexual se tornar. Agora, mais uma pergunta aqui, assim, de curiosidade. Assim, seria meio que o senhor já teve alguma vez, algum momento, uma relação sem preservativo? Desculpe, doutor, mas assim... Não, sem problema. No passado, sim. Depois que eu tive a consciência e comecei a trabalhar com as infecções sexualmente transmissíveis, não. Olha, eu agradeço mais uma vez a generosidade do senhor, tá? A generosidade, tá? De me conceder a entrevista. É uma grande honra, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver o Valeu. Grande abraço. Valeu. Valeu.